tarde. Eu agradeço ao José Eduardo duplamente por esse convite para estar aqui apresentando um pouco da minha pesquisa e por ter me recebido aqui como professor visitante, a Cristiana, que também muito gentilmente facilita o diálogo com a universidade, com o ciclo de Cipião, né? E é um prazer estar aqui podendo apresentar para vocês o que eu tenho. O texto, basicamente, eu vou mencionar isso durante a leitura. Eu resolvi fazer uma leitura porque, enfim, para me manter dentro do tempo. Senão eu tenho muita facilidade em devagar para além da discussão e aí ultrapassar o tempo. Mas a ideia aqui é, então, apresentar a pesquisa e uns resultados parciais, eu diria assim, do que eu fiz nesses primeiros 3 meses que eu estou aqui nessa situação como professor visitante pesquisador. Bom, então eu passo logo a leitura. Coloco mesmo o título do projeto, que é o Anticlericalismo em Obras de Camilo Castelo Branco, esse anti entre parênteses, que eu já vou explicar então por quê. Eu passo a leitura. Quando volvemos olhar para as primeiras décadas da segunda metade do século XIX, período no qual são publicados a maioria dos escritos de Camilo Castelo Branco, nota-se o poder da influência da Igreja Católica na sociedade e, na mesma proporção, a veiculação de críticas a tal situação. O anticlericalismo no período parece ser inseparável de todo o desejo de renovação que se almejava e estava intimamente ligado aos objetivos do liberalismo e da consolidação das ideias republicanas. Entretanto, é preciso pontuar que não somente críticas negativas à religião, à religiosidade e aos religiosos são perceptíveis nessas expressões literárias, mas também nota-se a presença de críticas positivas ou apologias positivas a determinadas facetas da religião e dos religiosos que se queria preservar. Fato que me faz preventivamente transcrever o prefixo anti entre parênteses ao me referir a tal problemática. Por conta do tema constituir-se preocupação candente das inúmeras produções dos autores ligados direta e indiretamente à denominada geração de 1870, tornou-se comum considerar sobretudo essas produções quando se averigua essas produções da geração de 70, quando se averigua o anticlericalismo presente na produção literária portuguesa da segunda metade do século XIX. Entretanto, são diversos escritores que produziram literatura com tal temática nesse contexto e que não estão vinculados ao grupo de 70. Entre eles, Camilo Castelo Branco se destaca não somente pela quantidade de textos, mas pelo fato de a temática em questão constituir-se, já na década de 1870, um dos topoi mais proeminentes de sua produção, iniciada anos antes. A temática anticlerical figura, direta e indiretamente, na obra de Camilo, desde seus primeiros escritos no final dos anos 1840, até a sua produção derradeira em 1890. É quase impossível não constatarmos menções à religião, à religiosidade, aos religiosos ou a questões de crença e de fé em quaisquer dos textos de Camilo que nos atemos. Discussões relacionadas à natureza de Jesus Cristo, destinos marcados pela noção judaico-cristão de culpa e redenção, religiosos e religiosas, padres e freiras de caráter variados, ligados a paróquias ou pertencentes a diversas ordens religiosas, figuram intermitentemente nos textos do autor. Especificamente com relação às personagens, não é incomum nos depararmos com religiosos e religiosas constituindo-se protagonistas ou personagens secundários importantes, muitas vezes definidos nas tramas, muitas vezes definidores das tramas ou peças, entre parênteses, fulcrais da economia ficcional em desenvolvimento. Para além de suas ficções, encontramos remissões ao tema em cartas, crônicas e artigos. O interesse de minha investigação a longo prazo paira sobre os escritos camilianos que mais flagrantemente firmaram a temática anticlerical como topos nas obras do autor. Tratam-se de textos escritos dos mais diversos gêneros textuais, produzidos durante a década de 1860 do século XIX. E aqui entra um recorte, primeiro recorte dessa pesquisa maior que eu estou propondo desde o início desse ano, e que parte dela que eu estou desenvolvendo aqui eu já vou deixar mais claro. Então eu estou fazendo um recorte bastante preciso, que são os textos que ele publicou durante a década de 1860. Entre essas produções podemos mencionar O Romance do Homem Rico, de 61, Amor de Perdição, de 62, Anos de Prosa, de 63, O Bem e o Mal, de 63, Amor de Salvação, de 64, Divindade de Jesus e Tradição Apostólica, de 65, Horas de Paz, de 65, Luta de Gigantes, de 65, A Sereia, de 65, A Enjeitada, de 66, O Judeu, de 66, O Olho de Vidro, também de 66,
O Santo da Montanha, de 67, A Bruxa de Monte Córdoba, de 67, Coisas Leves e Pesadas, também no mesmo ano. Mistérios de Faf, de 68, Retrato de Ricardina, também de 68, Sangue, do mesmo ano. E por fim, também de 68, As Virtudes Antigas, ou A Freira que Fazia Chagas e o Frade que Fazia Reis. Isso, eu quero deixar claro, apenas para citarmos alguns textos em prosa, gênero ao qual o escritor mais se dedicou, em que, em uma primeira leitura, possuem a temática que me interessa como um dos elementos principais das tramas. Quer dizer, tem muito mais coisa, como vocês podem imaginar. A escolha pelo recorte temporal se deu, pois, além de ser um período emblemático de maior produção de Camilo, de fato os anos 60 o é, encontramos nos escritos elementos e discussões presentes em obras anteriores e posteriores à década de 1860, especialmente no que se refere à temática anticlerical. Pensando exclusivamente nesses 6 meses que passo como professor visitante ligado à Cátedra Infante Dom Henrique ao CLEPUL, desejo focar textos que podem ser tidos como representativos da forma como Camilo compreendia e representava o fenômeno anticlerical, mas também questões relacionadas à crença, descrença no transcendente, para além de efetuar a investigação e recolha de análises críticas sobre as questões às quais me dedico e que não tenho acesso no Brasil. Considerando, então, esses objetivos e o tempo que disponho para a sua realização, selecionei para esse período que passo aqui 6 narrativas da lista mencionada acima para constituírem o corpo central do estudo. Então não sei se ficou claro, quer dizer, eu tenho uma pretensão de analisar a década de 60, mas para esses 6 meses era impossível, eu tinha que fazer um recorte ainda menor, e então eu escolhi 6 narrativas dessas. E também porque minha hipótese é que o conteúdo de O Sangue, de 1863, Divindade de Jesus e Tradição Apostólica, de 1865, O Santo da Montanha, de 1867, A Bruxa de Monte Córdoba e Coisas Leves e Pesadas, também de 1867, e As Virtudes Antigas, ou A Freira que Fazia Chagas e o Frade que Fazia Reis, que é de 1868, possuem potencial para a descrição e entendimento da forma com que o escritor lidou com o pensamento anticlerical oitocentista em Portugal, além de possibilitar a compreensão da maneira com que veiculou a temática anticlerical em outras das produções da década de 60 e em textos produzidos antes e depois desse período. Eu não usei propor uma data de início e fim para essa pesquisa. A pesquisa mais ampla, então, que eu propus no Brasil. Com aquela quantidade de obras que eu já mencionei, vocês devem imaginar que fica muito difícil. Enfim, a princípio está datado para 3 anos, mas não sei se isso vai ser suficiente. Para cá, então, eu propus essas 6. E para esta intervenção, especificamente, eu apresentarei as primeiras análises que realizei, centradas no tratado. Então, das 6, agora eu apresento para vocês 3, só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou fazendo. Para essa intervenção, apresentarei as primeiras análises que realizei, centradas no tratado Divindade de Jesus e Tradição Apostólica e nas ficções O Santo da Montanha e A Bruxa de Monte Córdoba. Primeiramente, lidarei com o tratado Divindade de Jesus e sua extensão Tradição Apostólica, nos quais podemos contemplar de forma contumaz Camilo lidando com o importante tema do universo religioso, a natureza divina de Jesus Cristo. Ambos os escritos vieram à lume na esteira, eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas ele foi publicado como um tratado. A primeira parte, então, ele se dedica a discutir e a propor a importância da tradição apostólica para a igreja do contexto e para a sociedade do contexto do século XIX, e ele faz uma espécie de extensão. Desculpa, eu falei o contrário. Quer dizer, na primeira parte ele trata da divindade de Jesus, quer dizer, da importância disso, do porquê que retomar essa discussão é algo bastante eficaz para aquele contexto que no qual estava sendo veiculadas muitas críticas justamente a essa ideia de Jesus como homem e santo. E na sequência, então, ele propõe uma extensão que ele vai chamar de tradição apostólica, então, que ele faz aquilo que eu disse, que é, então, resgatar, ou tentar resgatar a importância desses textos bíblicos produzidos pelos apóstolos e também da forma como os apóstolos, os primeiros cristãos, de alguma maneira, viveram a fé cristã. Então, tá certo. Então, a primeira discussão que eu vou fazer é isso. Quero deixar claro que
Vez ou outra eu remeto a algumas discussões que eu já vinha fazendo, mas enfim, tentei aqui montar um texto bastante coeso para apresentar. Vamos lá. Ambos os escritos, o Divindade de Jesus e a tradição apostólica, vieram a lume na esteira de diversas produções que contestaram as publicações de exegese, sobretudo francesas, entre as quais vide Jésus de Joseph Ernest Renan, que se destacou como uma das mais famosas. Consoante afirmações contidas em carta enviada ao Visconde de Azevedo, que comumente precede o texto de A Divindade, Camilo propõe sua narrativa como sendo uma espécie de resposta a obras críticas que colocaram em dúvida a condição divina de Jesus, citando especialmente a obra do Renan. E eu vou à citação do Camilo. Um dos mais perigosos livros que ainda se escreveram contra a divindade do fundador do cristianismo, pois, a meu juízo, os flagelos do cristianismo nascente, os pelejadores formidáveis dos primeiros séculos, não foram tão nocivos às crenças dos galileus como o livro do moderno escritor francês. Vide Jésus, volume que inaugurou a coleção História da Origem do Cristianismo, publicada por Renan entre 1863 e 1883, causou grande impacto na intelectualidade portuguesa da segunda metade do século XIX. As traduções da obra para o vernáculo só não foram maiores que a recepção crítica do texto, ora com próceres tecendo apologias positivas, aderindo às ideias de Renan, ora com críticos se dedicando a desancar as proposições, que, antes de tudo, tentavam humanizar Jesus, desmistificando seu caráter divino e miraculoso. Eu faço uma nota de rodapé, mencionando o trabalho do professor Luiz Machado de Abreu, em que ele trata sobre a recepção da obra do Renan em Portugal. Ele diz o seguinte, que houve uma rápida difusão da obra, primeiro em língua francesa, no ano de 63, ano em que saíram as primeiras edições, e a partir de 1864 em tradução portuguesa. A propósito da tradução, devemos registrar que a avidez com que os editores portugueses correram ao encontro dos leitores foi tanta ou tamanha que no mesmo ano de 1864 apareceram 3 traduções diferentes. No Porto, a de Eduardo Augusto Salgado e Vieira de Sá Júnior; em Lisboa, a de Francisco Ferreira da Silva Vieira, e ainda mais uma de J.A. de Magalhães, esta última para a versão popular do texto de Renan. Então, quer dizer, demonstra o quanto que essa obra foi muito bem recebida e, ao mesmo tempo, uma circulação que tomou o país de forma, em vias da tradução, de forma bastante constante, não é? Quer dizer, foi muito publicada. E aí, continuando, dentre os seduzidos pelo pensamento renaniano estão alguns dos jovens da geração de 70. Vários críticos são unânimes em afirmar que o pensador exerceu grande influência sobre o cristianismo ilustrado nas obras de Eça de Queiroz, por exemplo. Muitas das imagens dos Cristos de Eça possuem características do Cristo descrito por Renan. É em A Relíquia, especialmente em seu 3º capítulo, que encontramos um interessante diálogo estabelecido entre os autores. Segundo Maria Teresa Carvalho, Aparecida de Fátima Bueno, essa teria usado Renan não só como fonte de informação histórica, mas também como fonte de inspiração poética. Renan tentou reconstituir a vida e a progressão das ideias de Jesus recorrendo aos 4 evangelhos canônicos, evangelhos apócrifos, e a várias fontes históricas, religiosas e filosóficas, como as do escritor e historiador Flávio Joséfo, textos do Talmude e exegeses que lhes são contemporâneas, como a vida de Jesus, do alemão Davi Strauss. De fato, fica aparente que o autor buscou resgatar do conteúdo dos evangelhos um Jesus que pudesse sobreviver ao positivismo, retirando dos textos bíblicos o que eles tinham de sobrenatural para começar a trabalhá-los de forma humana entre aspas. E que, pelo tudo indica, é justamente essa humanização e todas as estrondosas consequências que ela ocasiona para o cristianismo que move Camilo e diversos outros intelectuais portugueses a se oporem ao pensamento do pensador francês. É justamente o contrário que menos de uma década depois, farão esses intelectuais que vincularam-se à denominada geração de 70, quer dizer, recebem o Renan de forma muito positiva. O Tratado Camiliano é dividido em 4 capítulos. 1. A razão do homem intérprete dos atos de Deus. 2. Profecias. 3. Jesus. E 4. Discípulos, apóstolos e mártires. Prossegue a eles uma pequena conclusão e logo após a extensão denominada tradição apostólica e ainda mais uma espécie de seria pós-fácil denominada
denominado Notas à Divindade de Jesus. No prefácio, além de expor as motivações para a realização do texto, Camilo também antecipa a discussão que norteará o desenvolvimento do primeiro capítulo. A questão da relação entre fé e razão, expondo que, ao contrário de abster-se de discussões relacionadas ao campo racional, o cristianismo, calcado nos fundamentos da divindade de Jesus, tinha motivos e argumentos para defender a crença e a fé em Jesus. No capítulo inicial, o autor prossegue defendendo essa afirmativa, acrescentando a ideia de que, se em termos de fé e crença a razão encontrar obstáculos para lidar com o cristianismo, deveria reconhecê-lo via fatos históricos e de expressão moral oriundos ou relacionados à crença cristã. Percebe-se a defesa empenhada aos fatos narrados no texto bíblico, e, concomitantemente, o ataque aos racionalistas que criticavam e desconsideravam os acontecimentos bíblicos, mas toleravam as histórias pagãs. Eu cito Camilo. O cristianismo, porém, é um fato, uma luminosa verdade, um acontecimento que é, e repugna a discussão se pode ser. Não bastou a crítica indócil cortar pela raiz, a seu bel prazer, a árvore em que se enxertou o madeiro da cruz. Da enorme façanha desceu as sutilezas gramaticais, esmiuçando com paciência igual à ignorância, o sentido filosófico de uma interpretação variada. Os anatomistas do livro divino, bem que tolerantes na análise de histórias pagãs, não sofrem que, debaixo do seu escapelo, se não mostrem sensíveis e palpáveis aos ligamentos que atam um fato ao outro. No sentido de justificar a existência de Cristo e seu caráter extraordinário, além de continuar o questionamento direcionado aos anatomistas do livro divino, no segundo capítulo, Camilo faz apologias às profecias bíblicas, que além de previrem quedas de reinos e impérios, inegáveis em termos históricos, anunciaram a existência de Jesus, bem como sua história trágica, que culminou com a ressurreição. Era um terceiro capítulo intitulado Jesus, que reside a defesa principal da divindade de Jesus. A estratégia empenhada é afirmar a condição divina de Jesus por intermédio de sua exemplar humanidade e não filiação divina. Então, Filho de Deus, Messias, Cordeiro de Deus, ou qualquer outra denominação que de antemão ligassem Jesus ao sagrado, ao miraculoso ou ao sobrenatural, é colocada em segundo plano face ao que o Jesus teria de supremo ou super-humano. Cito: na serenidade de seu rosto, lampejavam, intercandentes com as amarguras de homem, os respeitos da divindade. Acariciava as criancinhas com branduras de pai. Falava aos velhos com respeito e amor de filho. Enxugava lágrimas com as consolações nunca ouvidas da palavra humana. Coava bálsamos estranhos às chagas recônditas da alma. Desapertava os pulsos roxos das algemas dos tiranos. Diante do pobre, admoestava a soberba do poderoso. Diante do poderoso, ensinava ao pobre a virtude da humanidade. E à presença do grande, sem antepor aos exteriores da pobreza a recomendação de sua divina mensagem. Abraçava os fugitivos à lei farisaica, instrumento de hipócritas, sepulturas branqueadas, cheias de verme e podridão. Dessa forma, os milagres ou fatos sobrenaturais realizados por Jesus pareciam resultar naturalmente de sua postura caridosa, fraternal, de homem, totalmente dedicado àqueles e àquelas que o encontravam, bem como sua postura ética, totalmente voltada aos mais necessitados e injustiçados, contrária, portanto, às instituições e mecanismos de poder injustos e desumanizadores. Eu cito: sustentava as multidões famintas com o pão que o Pai multiplicava debaixo de seus olhos suplicantes. Feria com um raio de luz os olhos cerrados em trevas desde o nascimento. Levava suas palavras ao coração do surdo, para quem a linguagem humana fora um mistério. Mandava o paralítico erguer-se com seu grabato. Chorava sobre o túmulo de Lázaro e filtrava-lhe no seio vida nova com as suas divinas lágrimas. Perdoava a mulher pecadora, que a justiça da terra apedrejava. Curvava-se a lavar os pés dos discípulos, que o seguiam vacilantes de fé e coragem. Enfim, Jesus seria divino justamente pelo fato de ter sido um ser humano extraordinário e de ter realizado e vivido situações igualmente extraordinárias. Este justo, se fosse um homem, não teria inimigos. Eram predestinadas as suas inenarráveis amarguras. Ergueram-se homens a injuriá-lo, e o santo da paciência e do perdão encarou-os com doçura, e falou quando os viu baixarem, e para o apedrejarem: por qual dos meus benefícios quereis apedrejar-me? Não era homem, que a sua paixão foi um assombro nunca repetido de humildade, submissão, brandura e constância.
Não era homem, que as calúnias, os ultrajes, as dores, os suplícios não lhe arrancavam um gemido de cólera. Não era homem, que antes do trespasse de Jesus Cristo nunca o perdão baixara da cruz sobre os algozes do inocente. Citação. A divindade de Jesus também seria atestada pelo projeto de vida anunciado por ele, pois esse alcançava qualquer indivíduo independente de sua condição social. Complementar a isso estaria sua inigualável inteligência, conhecimento de mundo e da doutrina judaica, sem adesão formal a nenhum grupo instituído de então, como os zelotes, saduceus e essênios. Fato esse contraposto às afirmações feitas pelas exegeses que o texto camiliano justamente busca criticar. Quer dizer, é isso que o Renan defende em muitos pontos do seu texto. Quer dizer, Jesus, de alguma maneira, seria ou partilharia de alguns desses apelos desses grupos políticos que haviam na época, como os zelotes, os saduceus e essênios. É engraçado que a geração de 70, eu citei o essa porque, enfim, fiz um trabalho sobre isso bastante específico, também reitera isso nessa tentativa de humanização de Jesus que eles têm. Na Relíquia, por exemplo, e em outros textos do essa, a gente tem a representação desses partidários muito ligadas à forma como o Renan fez. Né? E para justificar o quanto que Jesus teria sido morto mais por ter sido homem e profeta do que ter sido ou tido como filho de Deus, como Messias. E o Camilo está justamente se opondo a isso, obviamente. Né? Ao esclarecer que os exegetas, seus contemporâneos, concedem compreender Jesus como um grande homem, Camilo tenta conectar os grandes feitos humanos de Jesus ao que ele considera como grandes feitos divinos não reconhecidos pelas exegeses. Entre esses feitos estariam os inúmeros seguidores da mensagem cristã ao longo dos tempos, muitos dos quais mártires que perderam a vida em honra de Jesus e de seus ensinamentos. Ou seja, é mais um argumento para tentar defender a divindade, de que o cristianismo foi tão eloquente e tão pertinente que teria feito, que caso não tivesse essa eloquência, essa pertinência, né, Jesus, por exemplo, se Jesus não tivesse, por exemplo, essa questão da divindade, ou de um algo, né, que envolvesse essa humanidade, ou essa super-humanidade dele, não teria chegado, o cristianismo não teria chegado até aonde chegou, em termos de avanços e ecos e tudo mais. Então, ao esclarecer que os exegetas, seus contemporâneos, concedem compreender Jesus como um grande homem, Camilo tenta conectar os grandes feitos humanos de Jesus ao que ele considera como grandes feitos divinos não reconhecidos pelas exegeses. Entre esses feitos estariam os inúmeros seguidores da mensagem cristã ao longo dos tempos, muitos dos quais mártires, que perderam a vida em honra de Jesus e de seus ensinamentos. Note-se a ironia crítica com que o autor desenvolve essa conexão. Justamente quando ele tenta justamente mostrar que, ora, se fosse um filósofo qualquer ou um profeta qualquer, como muitos dos que existiram naquele contexto, a mensagem de Jesus não teria chegado até onde chegou. Eu tô tentando, é bastante controverso essas proposições, eu acho que vocês devem ter percebido a partir das citações, mas justamente eu estou tentando explicitar o pensamento dele. Então eu não estou fazendo aqui análise crítica ponderada sobre os pensamentos dele, mas estou tentando explicitar, que por si só já expressam uma controvérsia interessante, mas enfim. O 4º capítulo das divindades de Jesus explicitará as consequências da existência divina de Cristo, por assim dizer. Pois nele Camilo expõe a obra dos discípulos, apóstolos, santos e mártires que consumiram suas vidas difundindo a fé em Jesus e em prol de seus ensinamentos. Essas consequências também poderiam ser tidas como provas de que Jesus era divino, pois nenhum outro grande homem teria conseguido regimentar tantos seguidores, dispostos a multiplicar as ideias e os ideais que lhe seduziu, e, se fosse preciso, até mesmo morrer por eles. Após o final do capítulo 4, temos uma pequena conclusão do tratado, na qual encontramos a defesa de que a razão sem a fé seria sempre obscura, oscilando entre o deísmo panteísta e o ceticismo ateu. Tal argumentação constitui uma espécie de preâmbulo para a extensão tradição apostólica, cujo objetivo é nitidamente discutir a importância de se conservar a tradição oral, simbólica e doutrinária, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, bem como da própria Igreja Católica, pois tais elementos seriam imprescindíveis para o debate com os racionalistas. Eu cito. A doutrina eclesiástica
não se esquiva à alçada dos raciocinadores. É dele, tá? Aceita-os, oferece-se, expõe-se ainda aos paralogismos da má-fé. A tradição apostólica, ao parecer de todos os teólogos, e a beneplácito da mesma razão, considera-se divina. O segredo do passado tão somente pode revelar-nos a tradição. É por isso que o conhecimento da origem é o conhecimento do fim. A tradição incumbe descortinar o mistério do futuro. Por espaço de 10 séculos, a tradição oral foi o único recurso para a interpretação do sentido da lei. Fecha citação. Nesse sentido, o protestantismo teria prestado um desserviço para o cristianismo, ao desvalorizar a doutrina e a tradição da Igreja Católica, e filiar-se ao racionalismo com a difusão da livre interpretação do texto bíblico. Eu cito Camilo. Os únicos homens apostólicos que, depois dos discípulos, pregaram o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações foram os bispos e os pastores da Igreja Católica Romana, e os seus delegados às nações idólatras, que abraçaram a fé. Ora, se os apóstolos eram infalíveis em virtude das promessas de Cristo, conclui a inteligência menos versada na teologia, que a Igreja dos Apóstolos, nos séculos posteriores, em virtude daquela promessa, manteve cunho de infalibilidade, garantido pela permanência da doutrina. Admitida a infalibilidade da Igreja de Jesus no seu começo, é necessária a consequência proclamar cismáticos e heréticos aqueles que, separados dela, se não pejam de divinizar o espírito de seita sobre a apoteose do livre-arbítrio, quem se impuser a utilíssima tarefa de estudar a reforma luterana em todas as suas ramificações irreconciliáveis com o tronco, chegará precisamente aos mais profícuos resultados do estudo, que são a sabedoria e as extremas consequências de um falso sistema, que são o desengano. Com a defesa enfática da Igreja Católica como sendo a responsável por propagar a tradição apostólica, é que Camilo conclui o texto. Após finalizar a leitura de Divindade de Jesus e de sua extensão tradição apostólica, podemos supor que eles tenham sido um dos grandes motivadores para as compreensões críticas sobre a questão religiosa na obra de Camilo Castelo Branco, desenvolvidas sempre a partir da ideia de que os textos do escritor difundem uma perspectiva cristã de existência. Isso é do Jacinto do Prado Coelho. Talvez um dos primeiros a propor isso foi Jacinto do Prado Coelho, na já clássica e incontornável obra Introdução ao Estudo da Novela Camiliana. O crítico atesta, cito, que a novela camiliana típica é informada pelas ideias centrais da providência, do pecado e do resgate, e não poderá compreender-se fora de uma concepção cristã de existência. Isso é a citação do Prado Coelho, do Jacinto do Prado Coelho. Na esteira do filho, o pai, Antônio do Prado Coelho, no livro Espiritualidade e Arte em Camilo, foi publicado depois da tese do Jacinto do Prado Coelho, né? A tese é de 46, o tratado do Antônio do Prado Coelho é de 50. Dedica-se a refletir sobre a questão religiosa presente nas obras camilianas e, para tanto, reduz a problemática em 3 fases. Em uma fase inicial, que vai dos primeiros escritos até a publicação de Lágrimas Abençoadas, que é de 1855, o primeiro escrito do Camilo é tido sempre, né? São tidos como do finais da década de 40, né? Então, entre os finais da década de 40 e de 1855, Camilo estaria numa primeira fase, vivendo sob um período do orgulho, segundo Antônio do Prado Coelho, no qual suas personagens explicitariam a supremacia do homem sobre qualquer força ou elemento sobrenatural. A segunda fase, intitulada De Evolução do Gênio de Camilo, seria o período da humildade, no qual o homem é colocado na dependência de Deus, e toda a produção do final dos anos 50 até o início dos anos 70 poderia ser entendida nessa perspectiva. Com a publicação do Livro de Consolação, de 1872, até a morte do autor, que se dá em 1890, estaremos sob uma terceira fase, a de expiação. E eu cito, porque é muito interessante essa ideia. O terceiro período e último da evolução de Camilo, sendo perfeitamente diferenciado dos precedentes, participa naturalmente da larga experiência alcançada neles. Experiência moral e psicológica, experiência de técnica artística. E seria legítimo supor
que o travo amargo dos desenganos, o sempre continuado e ininterrupto arrastar da longa cadeia de sofrimentos, dia a dia mais agudo e exasperantes, o fizeram, por fim, deter-se mais na contemplação desolada e desoladora da fatalidade do que no resgate da alma obtido ao preço do sangue de Jesus. E eu gostaria de dizer o seguinte, que tanto essas interpretações dos Prados Coelho, como eu vou chamar, dos Prado Coelho, sim. Dos Prado Coelho, como eu vou chamar aqui ao longo do texto e daqui para frente, parecem ter se constituído uma ideia cristalizada quando se lida com essa ideia da temática religiosa no Camilo. De modo que, mesmo leituras mais recentes partem dessas premissas e as reiteram. Então essa ideia de que Camilo, como o texto como o Jacinto do Prado Coelho propõe, vive uma perspectiva cristã da existência. Então é isso que eu tenho percebido, né? Bom, se por um lado a divindade de Jesus e tradição apostólica apontam para essa ideia de concepção cristã de vida, sobretudo uma concepção cristã de vida baseada no judaico-cristianismo e mais, não é? Uma concepção cristã de vida baseada no catolicismo, mencionada acima pelos Prado Coelho, por outro, podem mesmo levar à conclusão, e aqui não são poucos críticos que fazem, podem mesmo levar à conclusão, eu estou citando, não estou aqui mencionando, mas estou citando minhas referências, podem mesmo levar à conclusão de que estamos diante não somente de um escritor cristão, mas, considerando as assertivas contrárias ao protestantismo, presentes em tradição apostólica, temos indícios que estamos diante de um cristão católico. Isso ficaria ainda mais evidente se fizermos um levantamento das referências bibliográficas citadas por Camilo ao longo das composições. Pois, conforme Luiz Machado de Abreu constatou num texto intitulado As Páginas da Divindade de Jesus, então, ao longo das composições, então, conforme o Luiz Machado de Abreu constatou, o título do texto do professor Machado de Abreu é Camilo contra Renan, a propósito da divindade de Jesus. O professor Machado de Abreu diz o seguinte, então essa ideia de que o Camilo seria um católico. As páginas da divindade de Jesus abundam em referências colhidas na vasta seara de autores católicos, de preferência conservadores e tradicionalistas. Recordemos entre muitos, Bossuet, Demestre, Freycinet, Rosely de Loguet, Voilot, Lecordaire. Ao ponderar sobre o teor teológico presente nos textos e relativizar a erudição das proposições ali contidas, Abreu adensa ainda mais a ideia de crença explícita por parte do escritor. Eu cito, então, o professor Luiz Machado de Abreu. A apologética praticada por Camilo é de segunda mão. Não refuta nem demonstra com serena erudição. Fica-se pela proclamação afetiva e veemente das posições doutrinais do dogma católico, emprestando à afirmação da doutrina um tom persuasivo da eloquência sagrada. O autor português quase limita sua intervenção a tirar partido da situação polêmica exacerbada pela obra de Renan, para, quase sem discutir, proclamar a sua fé e dar assim voz às verdades em que acredita, em vez de aduzir as razões da sua crença. É um texto daí dos anos 90 do professor Machado de Abreu. Todavia, se nesses tratados de fé, a crença e as verdades religiosas que Camilo supostamente acreditava podem ser entrevistas, temerário é afirmar isso quando se considera outras produções do autor, desenvolvidas antes e depois da publicação de Divindade de Jesus e Tradição Apostólica. As críticas dirigidas a instituições religiosas, especialmente à Igreja Católica e seus representantes, encontradas em diversas obras do início ao fim da produção camiliana, problematizam em muito qualquer tentativa apressada de vincular Camilo ao catolicismo. É isso que eu estou tentando fazer, ao fim e ao cabo. Mesmo em sua obra mais emblemática, Amor de Perdição, de 1862, cujo enredo se convencionou chamar de passional, com todos os acontecimentos constituindo-se meros acessórios da narrativa para ilustrar as desventuras sofridas por Simão e Teresa para viverem seu amor
impossível, podemos vislumbrar o teor crítico e ferino da crítica anticlerical na figuração de diversos religiosos que cercam a protagonista, especialmente no momento em que a jovem é enclausurada pelo pai no convento de Viseu. E a narrativa não fica somente no nível anticlerical, mas toma contornos de antirreligiosidade, nos momentos em que o narrador tece críticas contundentes ao que se servem da fé para alcançar benefícios bastante terrenos, escusos e corruptos, ao invés de vivenciar a experiência religiosa de modo autêntico, em prol do próximo e da realidade que circunda o suposto religioso ou a suposta religiosa. A mesma discussão pode ser percebida na representação nos relatos ficcionais de questões sociais endossadas, bastante criticadas e endossadas pela religião e pela religiosidade. Os narradores demonstram estar muito interessados na descrição dos contextos socio-históricos nos quais os enredos se passam. E se essa é uma preocupação constante de Camilo, essa questão da descrição do ambiente, do espaço, nos textos com temática religiosa, essa constatação parece tomar contornos de exigência por parte do autor para com a história que está tecendo, pois a fim de externar problemáticas concernentes à religião ou à religiosidade, aos religiosos e religiosas, e tudo mais que correlato a eles, os narradores estão muito atentos a detalhes que circunstanciam os acontecimentos, com o intuito, a meu ver, de adensar reflexões e críticas anticlericais e antirreligiosas emitidas ao longo do enredo. No caso de O Santo da Montanha, então eu passo agora à segunda narrativa que eu trouxe para exemplificar, na tentativa de explicitar os reais motivos para a jovem Messia não aceitar o casamento com o primo Baltazar, que virá a se tornar o santo que nomeia a obra, o narrador se exaspera em analisar os fatores que orientavam as relações afetivas na época em que a narrativa se passa. Muitos desses endossados pela Igreja Católica. Isso, e nós estamos falando aqui do final do século XVII. Em pauta estão sobretudo as exigências financeiras para se arranjar um bom casamento, em detrimento de sentimentos amorosos. A importância dada naquele contexto a títulos nobiliárquicos, proveniência sanguínea e condições financeiras dos pretensos cônjuges é ressaltada pelo narrador de maneira irônica, o que atesta sua crítica à situação e, sobretudo, ao apoio ou ao nada que se faz para reverter essa condição por parte da igreja e dos religiosos. Lopo Vaz de Sampaio, o pai de Messia, logo que conhece Baltazar, adverte o rapaz sobre o valor das atitudes de um homem. E isso é bastante exemplar. Eu cito. Ações, acudiu o fidalgo, pois sim, mas as ações briosas, ilustres e heróicas, quem as pratica, senão os que herdaram com o sangue o costume de as praticar. Ao reconhecer a boa proveniência genealógica de Baltazar, aparentemente porque ele era morgado das Olarias, um parente de Lopo, Francisco de Sampaio, dá mostras da importância que terras e pertenças tinham para definir quem era quem naquela sociedade. Eu cito. Francisco de Sampaio reconheceu como de seu sangue o morgado das Olarias e altercou com o primo Lopo, por espaço de 20 minutos, sobre se São Gonçalo de Amarante pertencia aos Pereiras de Naldim ou aos Pereiras de São Fins de Ribas de Ave. Todavia, o fator principal para possuir reputação aos olhos dessa sociedade, Baltazar não tinha. Falo, claro, do dinheiro. O pai de Messia, por diversas vezes na história, evidencia que a filha deveria se casar com algum rapaz rico que tivesse condições de reerguer a casa da família. Tá, entre aspas. Nas palavras do narrador, Lopo teria conseguido acabar com a herança da família. Estava completamente falido e via nas condições financeiras do futuro genro a saída para a ruína. Em diversos trechos do enredo, o pai relembra a filha sobre a situação decadente na qual se encontravam, reiterando a importância de Messia se casar com um homem rico. E detalhe que é interessante, que isso sempre paira sempre sobre o texto essa ideia de que isso seria uma bênção divina, que era isso que Deus queria, enfim. Eu vou citar o trecho onde isso ficou muito claro. O pai, muito humano com ela, e com ares mais de amigo confidente que não de conselheiro paternal, dizia-lhe: Messia, lembra-te que vivemos nesses passos arruinados e tristes, porque não podemos viver na corte. Menina,
Aproveita as vantagens do teu nascimento e formosura. Se amares como passatempo, ama de modo que não prejudiques o casamento com o marido abastado e nobre que te convém. Em todo caso, minha filha, não case com um homem pobre. E pobre, à proporção do teu patrimônio. É qualquer marido que não possa desempenhar esta casa, chamada nossa, enquanto os credores respeitem o meu nome. Assim que eu fechar os olhos, Messia, disso tudo escassamente restará com que possas entrar em algum convento. Aqui está o que ele dizia. Eram palavras mágicas. É o narrador agora. Aqui está o que ele dizia. Eram palavras mágicas. A menina escutava o sermão que ele repetia 3 vezes por semestre, desde que ela perfizera 15 anos. Reflexionava alguns momentos ou não reflexionava nada. O certo, porém, era que, daí a dias, o caçador de ilustríssimos apelidos, qualquer pobre que aparecesse no lugar, mas filho segundo o morgado pobre, não voltava aos passos do senhor de anciães. Fecha a citação. Messia não contraria o pai e acaba por se casar com outro primo, Dom José de Noronha, o qual, ao contrário de Baltazar, detinha boa condição financeira para reerguer as casas dos Vaz de Sampaio. O enlace é inusitado, uma vez que em boa parte da história, Dom José causa repulsa na jovem, nojo mesmo, por conta de seu comportamento um tanto asqueroso. Será a rejeição que levará Baltazar a assassinar Dom José de Noronha. Olha, é uma narrativa camiliana. Então, peripécias, peripécias e peripécias. E eu tento sempre lidar de forma mais sintética possível para não demorar, mas vamos lá. Será a rejeição que levará Baltazar a assassinar Dom José de Noronha, se isolar em um seminário e posteriormente na montanha, com o objetivo de purgar a culpa do assassínio e superar a dor de ser preterido por Mércia. Ou seja, o casamento por conveniência é um elemento fundamental para a economia narrativa. Os motivos que levam Baltazar a se tornar religioso também não passam incólumes ao narrador. Em seu discurso, se nota certo pesar pelo fato de a concepção cristã de purgação e salvação da alma, praticada no contexto do enredo, ter se transformado consideravelmente no contexto da escrita da narrativa. Ou seja, nós temos um narrador criticando justamente essa ideia de concepção cristã de existência. Eu vou citar. É mister que retrocedamos ao crer e sentir da humanidade de há 2 séculos para não espantarmos das incongruências das grandes almas de então, até certo ponto semelhantíssimas almas de hoje. Esse hoje, ele não deixa de dizer que é já no século XIX. Então, o narrador, ele circunstancia a história no contexto de produção e deixa claro que está voltando a um contexto anterior, como eu disse a vocês, no final do século XVII. Então, é sempre essa aproximação que o narrador camiliano faz entre o contexto anterior e o contexto em que a obra está sendo contada, narrada. Pronto. Negocia-se a salvação da alma no telhônio dos asilos e hospitais. É o mesmo que lavar-lhe as nódoas com as lágrimas da gente desvalida. Santa doutrina de Jesus, que leva a isto aqueles que há 200 anos se remiam das trevas eternas com Jesus, penitências e peregrinações. Salvaram-se, creio eu, mas como egoístas. A humanidade, não falando nos frades, tanto fazia que o contrito se aproveitasse como perdesse. Agora faz diferença. Um indivíduo que prejudicou 10, se chega a dar-se mal com a consciência, utiliza 10.000 no fim da vida ou depois dela. No tempo de Baltazar, alguns sujeitos de más entranhas e sedentos de vingança não perdoavam as injúrias, é verdade. Mas depois de vingados, iam ter-se com Deus, maceravam-se, suicidavam-se com cilícios e entravam no céu por certos postigos. O remorso ou o terror do dia do juízo empurrava para as celas muita gente que devia satisfazer a sociedade nas galés. Os criminosos desvalidos, esses pagavam primeiro a justiça humana e depois a divina. O crisol expiatório e purificador do mosteiro não tinha que fazer com que os malfeitores desafortunados daquilo com que se mercavam os sufrágios da igreja. Baltazar Pereira da Silva, com a consciência talvez exulcerada e sem dúvida com receio de morrer da sua paixão, sem ter merecido a misericórdia do Supremo Juiz, seguiu o destino exemplificado por ilustres nomes da nossa história.
acolheu-se às abóbadas sagradas. Isso aqui é muito... O tom discursivo é muito irônico, tá? Não sei se estou conseguindo traduzir isso, porque, enfim, tirei um trecho. O que há nisto mais para a tristeza e escândalo da religião santa dele e nossa é que, premeditado o homicídio, foi premeditado o remédio da alma. Bom, depois o que eu faço é volver para a Bruxa de Monte Corda, onde acontece algo bastante parecido. O narrador está muito interessado em revelar o contexto, são as guerras entre liberais e absolutistas, nessa narrativa, e o narrador está muito interessado em revelar que a Igreja Católica e muitos religiosos católicos estavam apoiando os absolutistas, que eles, algo que é histórico, pronto, e que ele claramente se opõe, o narrador desde o início da narrativa se opõe, e exalta um tipo de religioso exemplar que se salva. Que é esse tipo de religioso exemplar que eu tenho dito que não afasta o Camilo dessa concepção de religiosos exemplares que a geração de 70 tem. Então aqui eles são muito próximos, muito aproximados. Né? É um religioso que, mais do que se preocupar com a salvação da alma, se preocupa com a salvação do corpo. Quer dizer, muito mais do que se preocupar com a vida além túmulo, se preocupa com a vida terrena e com uma espécie de santidade na imanência, e não, ou conseguida na imanência, e não depois da morte. Mas preocupa-se com a salvação pelo seu corpo, ou o corpo no sentido do corpo social? O corpo social, mas sobretudo essa ideia, por exemplo, de... das necessidades básicas que o indivíduo tem para a sobrevivência. Sim, cuidar do humano, da dimensão humana das pessoas. Exatamente. Muito mais do que... Quer dizer, e se for preciso ir contra determinadas regras da ortodoxia católica, inclusive no que se refere a essas questões mais de cunho sacramental, ou... Mas o Camilo nesta fase estava então do lado dos que eram anti-absolutistas, dos lados liberais. Nesse contexto, sim. Havia também, como sabemos, quando vou no quadro dessas lutas, o próprio clero dividiu-se entre aqueles que estavam do lado dos absolutistas. Foi uma guerra fratricida, mas também dentro da própria Igreja houve essa decalagem e esse conflito forte que ao longo do século XIX teve as suas feridas abertas. Isso, e ele parece totalmente, nessa obra da Bruxa de Monte Corda, muito, ele adere muito a esses liberais. Sim, sim. E tem uma coisa muito interessante nesse texto também, que é algo muito do nosso contexto, ao meu ponto de vista, que é essa adesão cega a princípios religiosos que causa a decadência do indivíduo. A protagonista... O fanatismo e o fundamentalismo, porque o religioso que orienta a protagonista, que é a Angélica, que é a Bruxa de Monte Córdoba, né, ela passa por um processo de adesão a esse fundamentalismo e a essa vivência de uma fé completamente deturpada, que a leva a uma loucura. Ela enlouquece. Né? Bom, olha, em suma, eu quero então passar mesmo para a conclusão. Eu vou concluir com o seguinte. Em uma curta análise de A Velhice do Padre Eterno, de 1885, obra polêmica escrita por Guerra Junqueiro, de deflagrado teor anticlerical e antirreligioso, Camilo Castelo Branco assim se posicionou com relação às críticas recebidas pela produção de seu contemporâneo. É uma apresentação que o Camilo faz à obra. Desde que o nervoso... essa edição da obra, né? Acho que a segunda edição. Desde que o enervoso poeta iconoclasta Guerra Junqueiro atirou às ventanias tempestuosas da opinião pública 28 sátiras com o rótulo de Velhice do Padre Eterno, as tais ventanias, irrompendo dos odres, começaram a rugir que o poeta é ateu. Que o dissesse a cleresia, não havia que estranhar a sua boa fé nem a sua inteligência, mas que o digam com gestos escandalizados uns leigos em duplicado, críticos inéditos, mas mexeriqueiros esclarecidos de leituras teutônicas, isso é que me impele a defender sem procuração o poeta da calúnia de ateísta. O que é ser ateísta?
É negar a existência de Deus? E ser deísta que é? É reconhecer um Deus, confessá-lo, senti-lo como alma do universo? Guerra Junqueiro reconhece Deus tão explicitamente quanto seria necessário para impugnar os que o negam. É na tentativa de explicitar o quanto Junqueiro não estaria veiculando um pensamento ateu em seus escritos, contrariando, pois, o discurso crítico que se cristalizava em torno da velhice do Padre Eterno, que Camilo desenvolve seus argumentos no sentido de demonstrar que Guerra Junqueiro, cito, o grande artista, por vezes, esqueceu-se de sua tarefa de demolidor da religião e dos religiosos, já que teria demonstrado em suas reflexões a crença em Deus, mas um Deus depurado de tradições e institucionalidades. Assim, comparando a obra de Junqueiro às reflexões sobre religião feitas por Voltaire em seu dicionário filosófico, Camilo sentencia: aqui está um ateu como Guerra Junqueiro, sem igreja. Ou seja, ironicamente propõe que, em meio à argumentação crítica presente na obra junqueiriana sobre a religião e tudo mais que correlata a ela, seria possível entrever um religioso, mas não da maneira tradicional com que se concebia os crentes vinculados a esta ou aquela religião institucional, seguidores de um código ético, moral escrito. Junqueiro, tal qual Voltaire, seria, na visão camiliana, um deísta à sua moda, questionando, criticando, redarguindo a entidade divina e seus ditos representantes na Terra, mas concomitantemente expressando sua crença na superioridade e na intervenção divina. Cito Camilo. Aqui temos, pois, um ateu que crê em Deus e na imortalidade da alma, crê na bem-aventurança para os bons e nas penas eternas para os maus. Pede a Deus a sua divina compaixão para os que padecem e para os que delinquiram. Um ateu, finalmente, que recorre do fundo da sua alma a Deus, pedindo-lhe vícia para concluir a sua obra. É a famosa, né? Esse pedido que o Junqueiro faz no fim do texto. Eu realmente não sei que mais podia reclamar o critério espiritualista. Quereriam talvez que o poeta escrevesse umas glosas métricas aos versos de São Gregório? Verso citação. Ora, fico pensando... Eu vou terminar com esse parágrafo. Tinha mais coisa, mas vou terminar aqui. Ora, fico pensando se as proposições de Camilo sobre Guerra Junqueiro e a velhice do Padre Eterno poderiam ser aplicadas a algumas obras do próprio Camilo, nas quais a temática religiosa e religiosos figuram direta ou indiretamente. A pergunta que tenho feito é sobre o teor da perspectiva cristã defendida pelos Prado Coelho e muitos dos críticos que sucederam, pois em diversas obras do autor ela parece ser muito própria, singular, sobretudo quando as críticas superam o questionamento de condutas individuais ou da Igreja Católica como um todo, um anticlericalismo per si, e aproximam-se de temas essenciais que tratam dos fundamentos da religião e da religiosidade, como a natureza da divindade de Jesus e a pluralidade de crenças, assuntos que os Prado Coelho não aprofundam e sobre os quais muito contemporâneos de Camilo se debatiam. Textos como Divindade de Jesus e sua extensão tradição apostólica parecem ser pontos-chave para estabelecer o vínculo entre Camilo e a dogmática católica, facilitando a resposta para a minha pergunta. Quer dizer, sim, é o que eles defendem, né? Essa ideia de, sim, temos um cristão e um cristão com laivos católicos. Facilitando a resposta para a minha pergunta e para estudos esparsos sobre o tema. Entretanto, as problemáticas lançadas sobre diversas questões ligadas ao cristianismo, sobretudo a partir da representação de religiosos e religiosas deploráveis, são tamanhas que, ao invés de respostas, tenho me deparado com mais perguntas instigantes que vêm atestando a complexidade com que Camilo Castelo Branco trata a temática anticlerical e antirreligiosa em suas produções. Obrigado.